Salve, galera do Sete na área com podcast, hoje com 2 convidados e que vai despertar o interesse de vocês. Por quê? Eles vão falar de uma área que é muito importante, principalmente para os atletas. Um é educador físico e o outro é cardiologista. Então, vou apresentar nosso grande amigo aqui, cardiologista, o Paulo Magno Dourado. Né, doutor? Esse aqui é o doutor Paulo. E temos também aqui, se apresenta... Meu nome é Pedro Senger. Pedro Senger, que é educador físico também e... Tenho doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em cardiologia, no qual a gente discorreu aí o que a gente vai conversar um pouco hoje sobre exercício, lípidos, preparação física na gíria do esporte são 2 feras. Muito obrigado. E aqui, galera, vai tirar todas as dúvidas, aquela dúvida que a maioria tem, que é o que é certo para o meu treino, o que eu posso fazer se de repente eu praticar atividade física, eu deixo de tomar remédio da pressão, porque eu não sou mais sedentário. Então, todas essas dúvidas, os 2 aqui vão esclarecer para você. Então, primeiramente, vamos começar com o Dr. Paulo. Ele se apresenta, fala quem é o Dr. Paulo para a galera conhecer. Bom, boa tarde, galera. E eu quero agradecer aqui ao Eduardo o convite e também o colega Pedro aqui, que é um colega excepcional, que eu conheço bastante, que faz bastante trabalho de pesquisa nessa área lá no Instituto do Coração. E eu sou cardiologista, sou médico pesquisador lá no Instituto do Coração, também, mas no laboratório de hipertensão experimental, e sou médico do corpo clínico do Hospital do Coração, ali do Sanatório Sírio, no Paraíso. E também eu tenho uma clínica de cardiologia aqui nas Perdizes, que é a Clínica Pro Coração. Então, meu trabalho é o dia inteiro, das 7 da manhã às 7 da noite, com a área de cardiologia, e tem uma boa parte que é o envolvimento com o esporte, né? Porque na clínica a gente faz avaliação cardiológica, então a gente vê como é o funcionamento do coração e testa o coração para ver tanta parte do desempenho, da resistência, do condicionamento, da adaptação à atividade física, também para identificar se existe problemas, que aparentemente que o coração é assim. Muitas vezes não dá sintoma nenhum e a pessoa está com um problema. Então, às vezes, vai fazer um teste de esforço e desencadeia uma arritmia ou uma isquemia, ou aparece um bloqueio, ou aparece uma alteração acentuada da pressão, tanto sobe como cai. Então, tem várias circunstâncias. Não é que a pessoa está assintomática e ela não deve fazer exame. Principalmente quem faz esporte regular, é bom fazer um controle periódico, né, anualmente. E as pessoas acima de 35, 40 anos têm isso como uma rotina, principalmente aqueles que fazem o exercício, porque a gente consegue determinar, moldar para a pessoa, olha, a intensidade de atividade física que você deve fazer é isso. Existem uns parâmetros que você sabe qual que é a frequência que a pessoa tem que atingir, quanto tempo que a pessoa deve fazer de atividade física, qual é o tipo de exercício que ela faz e qual que é a melhor, né, se ela tem que fazer mais aeróbico, mais anaeróbico, se é mais um mix, né, ou se é só exercício de corpo, se eu tenho que englobar exercício de peso. Então, são muitas variáveis que a gente consegue fazer numa avaliação de rotina. Como existe uma implicação entre o coração e os outros órgãos, então a gente sempre pede uma avaliação laboratorial também para ver a parte metabólica, a parte hormonal, o funcionamento das células, a parte do funcionamento dos órgãos, porque tudo isso tem uma interferência e implica na quantidade de exercício que você vai identificar, determinar para aquela pessoa seguir aquela... Não, você segue o exercício dessa forma aqui. Mesmo aquelas pessoas que são sedentárias, que estão iniciando atividade física, ou aquelas pessoas que têm hipertensão, ou cardiopatia, ou alguma patologia que já interfere no rendimento, a gente consegue, nessas avaliações, determinar o que é melhor para aquela pessoa. E agora o Pedro, fala um pouquinho de você, Pedro. Perfeito, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado, doutor, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Meu nome é Pedro Senger, sou profissional de educação física, especialista em fisiologia do exercício. E, como eu falei anteriormente, eu tenho meu doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no qual eu estudei o efeito do exercício físico sobre os lípides plasmáticos, né, as gorduras no sangue,
desde os triglicéridos, o colesterol ruim, o colesterol bom. Começamos a observar e entender o que acontece e fomos mais a fundo por que acontece, né? E uma outra pergunta que nós fomos atrás era se os benefícios alcançados na prática de exercício físico, eles eram observados em jovens, em idosos. Então, uma grande pergunta e uma resposta que a gente teve é muito tarde para começar? Nunca fiz nada. É muito tarde para começar a fazer exercício? Então, na verdade, o que a gente conseguiu observar, e estamos lutando pela publicação agora, é assim, o idoso que faz exercício, ele tem benefício muito similar que o jovem. Então, acho que a primeira mensagem desse doutorado que a gente está indo para publicar é que não é tarde, que os benefícios existem, estão aí para quem quiser praticar. O que acontece, né? Uma barreira entre a prática, o início da prática de exercício físico, então, a triagem, né? Para saber qual exercício, o que tem que fazer e como tem que fazer. E a musculação é tipo um exercício universal. Completamente. Tanto para profissional, para quem está começando, é essencial. Para o profissional, eu acredito que para prevenção, né? Porque eu estava até comentando com alguns atletas que eu já entrevistei, que são de esporte radical, que na época, na década de 80 e 90, não existia um preparo. A gente só dava uma pequena aquecida e ia fazer o exercício. O específico específico, e hoje mudou muito, você tem que fazer fortalecimento, principalmente se você tem acima de 30, 40 anos de idade. Uma outra coisa que eu discuti até esse final de semana com um amigo, a gente começou a perceber algo que, de repente, até é legal para os doutores estudar a fundo isso. Tem atletas, por exemplo, um exemplo. Eu pratico esporte a minha vida inteira, desde menino. Já trabalhei em alto rendimento? Já, quando era profissional. O alto rendimento, desculpa, traz um pouco de malefícios. Por quê? Se você não respeitar e não fazer uma dieta saudável e um fortalecimento, você pode se lesionar. Isso é normal para qualquer atleta. O sedentário, ele tem que chegar no limite. E que ele busca do quê? Saúde. Então, ele tem um limite dos treinos justamente para buscar o quê? Saúde. Para evitar complicação. Remédio é muito caro. Então, é melhor ele se prevenir e fazer exercício físico. Ok? Fora que ele vai ter uma maior disposição. Alguns falam, não, mas você é atleta, você está acostumado. Gente, ser humano é tudo igual. A preguiça é igual para todo mundo. Tem dia que você não quer acordar e fala, não vou treinar. Só que você tem que ter foco e equilíbrio. É igual as pessoas falam, mas se eu praticar exercício, fizer uma dieta, nunca mais eu como besteira. Não existe besteira. Você come de acordo com a sua necessidade, uma quantidade menor. O problema é que as pessoas abusam. É igual na bebida alcoólica. Você vai tomar um vinhozinho, ok, uma latinha de cerveja, ok. O cara quer tomar uma caixa de cerveja, quer tomar 3, 4 garrafas de vinho. Cara, vai prejudicar. No coração, muitos falam que o vinho faz bem. E aí, doutor? Isso. Inclusive, eu já fiz esse trabalho lá no INCOR com o professor Protásio da Luz, e a gente estudou os derivados fenólicos e o resveratrol, e essas substâncias, elas realmente têm um efeito antioxidante, elas removem os radicais livres, né, porque na degradação, no metabolismo do organismo, vai ficando substâncias para trás, que são substâncias que elas são nocivas, elas são substâncias que oxidam, que enferruja, que desgasta o endotélio, que é a capinha que cobre o vaso por dentro, e isso é a via inicial da formação do que a gente chama de aterosclerose. Então, a aterosclerose não é só o processo de deposição das gorduras na formação da placa, é o processo de inflamação do endotélio, de lesão do endotélio. E aí, como o vinho tinto, né, o vinho tinto, ele é rico nessas substâncias que são antioxidantes, essas substâncias ela ativa várias vias, e uma das vias é o que a gente chama que é a via do óxido nítrico, que é uma substância que é um vasodilatador, e aí melhora a perfusão tecidual e faz com que as células de defesa do organismo vá lá e impeça a formação dessas fibras iniciais, dessas estrias iniciais. Então, a gente fez o estudo de quanto de vinho que se deve tomar por dia. E aí, pela várias variáveis, a gente chegou a estabelecer que, para as mulheres, 2 taças de vinho por dia, taça normal,
seria o ideal. E os homens podem consumir 3 taças por dia. No máximo. Que é uma quantidade bem adequada. Então, 3 taças é quase meia garrafa. Não é pouca bastante, coisa, não. 2 dedos E assim não ou vai 2 fazer- dedos assim? Não, é a taça normal. Igual pequena. o garçom põe lá, Tá. 150 ml. Não adianta pegar uma taça de sorvete que não vale, galera. 200 Não, esse negócio de ml. taça de sorvete e colocar vinho não rola. Isso. Tem que ser uma tacinha E as adequada. taças dos vinhos, né, do vinho tinto, elas são aquelas mais boca grande. largas, da boca grande, mais alta. Então, Sim. às vezes, 150 ou 200 ml não parece que é uma quantidade... parece que é pouco, mas você vai engolindo ali, um golinho, 30 ml, 40 ml, quer dizer, uma taça você pode demorar 30, 40 minutos, porque até os especialistas em vinhos, não é você ir lá tomando. Não, tem um tem que ter tempo, degustação. tem que ter degustação, tem que ativar as papilas, tem que ser... Mas a mensagem final que a gente passa é que o vinho é bom. Já tem vários estudos que mostraram que quem bebe moderadamente, sem excesso, principalmente vinho tinto, ele se beneficia e tem menos doença cardiovascular do que aquelas pessoas que não bebem nada. Porque tem muita gente que é orgulhoso, fala, eu não bebo nada, não tomo nada Eu sou ruim no alcoólico. álcool. Eu sou ruim Entendeu? no álcool. Não, mas Eu não isso- bebo porque eu não gosto, e se eu bebo eu fico zonzo. Então, na verdade, eu sou ruim mesmo para bebida alcoólica. Mas o vinho eu gosto. Pois uma é. coisa que eu gosto é o vinho. Mas uma quantidade... Uma taça, acho que para mim é o suficiente. Você acha que dá um resultado? Uma tacinha? Uma taça está aquém daquela dose que seria preconizada. Mas já é uma ajuda, né? Você não... Porque eu não tenho o hábito É. do álcool. Isso. Entendeu? Esse é o... Eu não sei se é problema. Muita gente fala que não é o problema, que é ótimo isso. Entendeu? Mas eu não tenho hábito. Mas eu gosto. Aprendi a beber vinho, então eu gosto. Isso, porque a metabolização ela é totalmente variável. Você tem determinados citocromos que atuam no fígado e que a pessoa tem uma preponderância de um para outro. É igual impressão digital. Tem 8 bilhões de pessoas no planeta e não tem 2 pessoas com a mesma impressão digital. Então, esses citocromos eles são variáveis. Então, tem gente que a metilação e a disponibilidade daquelas substâncias que tem no álcool, na corrente sanguínea, ela é mais rápida do que outras pessoas. Então, tem gente que toma uma garrafa e não sente nada. Outros tomam uma taça e já não Então já vai de fica genética pra atordoado. genética. Isso, porque tem um perfil variável, um perfil genético. Você tem que saber qual que é o seu limite também, para não ultrapassar, né? Não lhe embebedar, não deixar você fora do seu equilíbrio Entendi. emocional pleno. Uma outra coisa, doutor. Quando eu treino alto rendimento e canso bastante, quando eu treino, faço 3, 4 horas de treino, que hoje para mim é bastante, antigamente para mim era tranquilo, eu treinava quando era profissional até 10 horas direto, e era tranquilo por causa da idade. Hoje, então, 3, 4 horas já é muito para mim, principalmente no final de semana. Pós-treino, eu bebo suco de uva, natural. Sim. E a recuperação é excelente. Tem benefício? Tem, porque a uva, além de ter o resveratrol e essas substâncias que são os derivados fenólicos, eles também é rico em uma série de vitaminas, né? Então, as frutas que mais realmente é recomendável pós-esporte ou antes mesmo é o consumo de maçã. Parece que os estudos mostraram que a fruta que dá mais substrato energético e melhor recupera a função celular pós-esforço, quer dizer, ela pode ser consumida A maçã tanto, também. A maçã também. E uma outra fruta que é muito utilizada é a banana, que A banana é essencial. A riquíssima banana é... em Quem pratica esporte não pode tirar da sua dieta a banana. Então, maçã, banana, suco de uva. Uma coisa são que eu gosto substâncias muito também, que dá um efeito bom em mim, é o kiwi. Sim. Que é antioxidante, enfim. Isso, é uma isso. fruta que para mim é excelente. Perfeito. Mas agora vamos para umas perguntas aqui que a galera falou, Edu, não pode deixar de perguntar isso daí, porque muita gente tem dúvida. Tem alguns atletas que praticam atividade física e tem parada cardíaca, principalmente jogador de futebol, né? O cara é atleta, aí você fala, pô, mas ele treina, ele é regrado, por que ele tem uma parada cardíaca, de repente alguns até chegam a óbito? Acho que desde o caso Serginho, do São Caetano, Sim. que foi a óbito em campo, as instituições tiveram maior preocupação com a avaliação pré-participação dos atletas no esporte. Eu acho que tem poucos anos que as diretrizes europeias pedem, de fato, para que os indivíduos de risco intermediário ou risco alto
para que eles tenham um teste de esforço, o teste de esteira, o teste ergométrico, né, para liberação para a prática, né, assim como o indivíduo comum. Então, acho que o teste ergométrico ele é um teste bem amplo, desde o indivíduo com insuficiência cardíaca até o atleta é necessário e tem como ser descobrir. observado. Sim. Na prevenção, com certeza, tem que descobrir. Porque muitos, de repente, fazem esse teste e no campo passa mal e, de repente, é uma doença que ele ignorou. Pode ser familiar também. Isso dá para estudar de família, que, de repente, tem alguém na família que tem problema cardíaco. Acho que o intuito do teste até é esse, é tentar simular um esforço que vai ocorrer em campo. Tá. Então, é um teste que nós pedimos, né, para o atleta, para a pessoa, se dedicar até um esforço máximo ou submáximo, porque ali tende a aparecer alguma coisa que não apareceria no repouso, né? Então, esse tipo de teste vai simular uma situação de esforço para caso surja alguma arritmia, alguma anormalidade do eletro, né? Eu trabalhei um bom tempo com o doutor, com os eletros. Quando a gente vê alguma anomalia, eu já ia até ele, a gente já conversava, aquele paciente ia até a sala dele e perguntava. Então, afinal, o que eu posso fazer, né, dentro do exercício físico e da atividade física para o benefício sobrepor o risco, né? Porque muitas pessoas têm medo. Sim. Então, o que tinha que ser feito sempre foi uma conversa nossa. O que é muito forte na clínica do doutor, inclusive, é essa pluralidade, essa conversa que a gente sempre teve, multidisciplinar, né? Todas as profissões se conversando. Uma outra coisa, quais os principais sintomas da doença cardíaca? De repente a pessoa lá, estou com uma dorzinha aqui, mas deve ser gases. Eles começam a julgar algo que não tenha nada a ver. E de repente ele ignora aquilo. Então, quais são a dica que vocês podem dar para essas pessoas que, de repente, ou atleta ou não atleta, ou a pessoa era sedentária, está começando a praticar esporte agora, porque as pessoas têm... É tudo por imediato, muito rápido, principalmente sedentário. Ele parou, ele começa a praticar o exercício, depende de educador para educador também. Uhum. Eu vejo educadores que começam a socar exercício e não é assim, tem que ir devagar, de acordo com cada genética do ser humano. Respeitar todos com a rotina, os limites, né? E aí, qual que seria essa dica? Eu vou falar alguns, mas com certeza cabe ao doutor. Sim. Acho que o principal sinal, sintoma é a dor pré-cordial, é a dor no peito, é aquele aperto que dá, né? Mas justo também, acho que interessante, durante o esporte, depois do exercício, as palpitações, sentir um coração acelerado ainda é importante investigar, assim como um cansaço excessivo no momento de repouso, né? Porque se nós estamos em repouso aqui conversando, não era para ninguém estar cansado, né? Então, eu faço um teste, eu queria até que o doutor respondesse. Eu faço um teste comigo mesmo, que há muito tempo, como o esporte que eu pratico, o BMX, é de explosão, então o batimento chega muito rápido. Se eu estiver errado, corrija. Eu calculo 220 menos a idade, que é o limite. Então, hoje eu estou com 50, 170. Uhum. Só que, por exemplo, esse final de semana, meu batimento chegou a 189. Só que, quando eu parei de praticar, ele chegou a 176 muito rápido. Ele foi baixando rápido. Isso quer dizer que está tudo ok. É uma linha forte de estudo do doutor, isso daí. O meu é tranquilo, ele baixa. Eu sei que o perigo, que algumas pessoas já falaram, é que se você é atleta profissional, você chega, por exemplo, 180, seu limite é 170, e ele demora para baixar, aí tem algum perigo ali. Aí você tem que procurar um cardiologista urgente. Correto? Isso. Na maioria das vezes é só mesmo a falta de condicionamento, porque a pessoa fez um esforço muito excessivo para aquele padrão de condicionamento dele. Mas voltando aqui na questão do diagnóstico da doença cardíaca no atleta, é importante, a gente sempre faz essa avaliação de ver e testar o coração. Às vezes as pessoas têm cardiopatias estruturais e elas não sabem. Por exemplo, um prolapso de válvula, uma válvula aórtica bicúspide, que essa válvula ela tem 3 folhetos, mas às vezes por alguma razão só tem 2. Uma coartação no vaso, na aorta, que é o vaso que faz a ligação do coração com o corpo. Na hora que faz um esforço, ele se acentua. Uma hipertrofia lá no septo,
que em repouso está tudo bem, mas na hora que a pessoa faz esforço, cria um obstáculo, uma dificuldade na passagem do sangue. Todas são condições que dificultam a saída do sangue do coração para o corpo. E aí, diminui o fluxo sanguíneo na cabeça, pode provocar um colapso. Ao mesmo tempo, se você tiver uma obstrução acentuada, tanto na válvula como pós a válvula, ou mesmo dentro da cavidade ventricular, você pode provocar uma diminuição no fluxo das artérias coronárias, porque as coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, elas nascem da aorta. E aí, se você provoca uma diminuição desse fluxo de forma acentuada, pode provocar uma parada cardíaca, um infarto, porque não deixou de sangue. Então, é uma hipóxia acentuada. Além do que, tem muitos tipos de arritmias que elas passam imperceptíveis e dão sintomas muito frustros. Não é só esses sintomas assim bem exacerbados. Se a pessoa sente um desconforto ou nota que o coração dá algum tipo de batimento diferente, ou sente assim uma sensação de atordoamento, ou uma fraqueza nos braços, ou uma mão, principalmente a esquerda, adormecida ou formigando, ou a sensação de que a respiração fica mais difícil, é bom fazer uma avaliação. E outra coisa, por mais que a pessoa esteja bem condicionada, nunca é bom passar dessa regra aí que você falou, 220 menos a idade, se é para ser 170, tem que chegar só no 170, que às vezes a pessoa anima e quando vê, chegou no 180, 190, 200. Se a pessoa estiver bem condicionada, chega no 200 e baixa rapidamente. Mas, se não tiver, aquilo ali pode ser um gatilho para desencadear uma taquicardia. Existem determinados tipos de taquicardia, como as arritmias ventriculares, principalmente a taquicardia e a fibrilação, que pode provocar morte súbita. Daí que, às vezes, muitos atletas têm... E hoje existe um mecanismo que a gente também faz o estudo, não só das artérias do coração. Existe, quando tem algum descompasso na parte elétrica, você faz o estudo da parte elétrica do coração. É chamado estudo eletrofisiológico. E a maioria das arritmias, elas são taquicardias por reentrada, então tem um determinado foco. Ou então, uma arritmia prevalente, a gente chama de fibrilação atrial. Às vezes, quando o paciente vai fazer um esforço que atinge o platô, na recuperação ela desencadeia uma fibrilação atrial. Quer dizer, então, aquela pessoa está tendo um risco que, às vezes, ela não percebe. Às vezes, aquele paroxismo é rápido. Passou, eu fiz um esforço acentuado, deu uma arritmia, mas logo voltou para o normal. Mas ali é um indício que tem um foco de arritmia dentro do coração. Isso para aqueles atletas que não são preparados. Por exemplo, eu treino atividade física todos os dias, dou um descanso uma vez na semana. No meu caso, que eu treino praticamente todo dia musculação, faço aeróbico também, um pouco, não muito, porque eu deixo para o final de semana, onde eu utilizo mais a explosão, porque o meu esporte é muita explosão. Então, vou lá, faço os truques muito rápido, os movimentos são bem rápidos e, de repente, para. Sabe? É diferente de pegar um atleta que ele vai fazer uma maratona, que ele vai manter uma velocidade... Aí o pico vai oscilando, mas não é nada além daquilo, que ele já se prepara para aquilo. É igual esteira. Eu já tive erro praticando esteira grave. Eu tinha parado de praticar esteira e eu queria correr numa velocidade 12, 14, 16 direto. E aí um brother meu, que foi corredor profissional, falou, não, você vai começar tudo do zero. Não é que você faz musculação e anda de bike, você vai fazer esteira. Você não está condicionado para esteira. Você tem que condicionar para cada atividade física. Exato. Aí eu comecei a entender. Eu falei, nossa. E aí o que está acontecendo? Dor na panturrilha, enfim. Dava câimbra o tempo todo, mas eu estava usando, achando que eu tinha 20 anos e nada ia acontecer. Ou é isso. Às vezes a pessoa tem saudade de um tempo. Aí na faculdade eu corria tanto, mas já faz 20 anos. Tem que respeitar. Uma outra coisa bem legal que eu queria que os doutores estudassem, tem gente que eu conversei até com um amigo, ele falou assim, pô, Edu, você está com 50 anos, você ainda pratica atividade, você está fazendo o seu esporte, mas tem atleta que está próximo à sua idade e está competindo ainda. Aí eu falei, só que esse atleta, ele parou de praticar o exercício físico, a atividade, o esporte há muito tempo e depois dos 30 e poucos anos ele retornou. Então, ele teve um intervalo de descanso da musculatura, um período muito grande.
Aí, quando ele voltou à prática, ele começou uma evolução diferenciada dos outros atletas, com um pouco mais de idade e ainda com gás. Um outro estudo que seria bacana e interessante, eu tenho um atleta que faz calistenia, chama o Sr. Antônio. Ele tem 86 anos, vai fazer 86 anos. Ele fica de ponta cabeça na barra, faz flexão, e você fala, incrível. Aí tem o detalhe. Ele não foi sedentário, ele sempre trabalhou, mas ele nunca foi do esporte 100%. Ele começou a calistenia com 68. Aí você fala, pô, mas com 68 o cara começou a fazer esporte, levar a sério? Então, acho que aí tem o resultado, né? Você acha que tem alguma coisa a ver? Que ele começou um pouco tarde e aí ele começou a levar a sério o esporte, justamente por isso que ele, com 85 anos, ele tem uma vida um pouco mais saudável do que aqueles caras que treinaram a vida inteira e quer chegar aos 85. Uhum. Claro, a gente tem que respeitar a idade. A gente nunca vai treinar no nosso limite com uma certa idade. Primeiro que a gente para de produzir uma série de coisas, né, no organismo. Testosterona cai. Tudo. Então, a gente tem que respeitar. É igual a suplementação. Você tem que entender para que serve a suplementação. Algumas pessoas falam assim, pô, o cara vai na academia, treina o dia inteiro e toma anabolizante. É errado. Eu falei, não. Errado por que é errado? Qual que é o foco dele? Ele quer ser fisiculturista? Ele quer ser um atleta bodybuilding? Ele procura um médico, faz todo o procedimento médico e vê se a necessidade para ele praticar e ser um bom fisiculturista é o uso do anabolizante. Ponto. Isso é um foco dele. Agora, alguns usam para ficar só forte. Isso não é benéfico. Tem até uma linha de estudo no INCOR da professora Maria Genieri, que estuda os anabolizados, o uso indiscriminado de análogos de testosterona. E, de fato, essas pessoas fazem exercício físico, entretanto, usam a testosterona. O que acontece com o uso da testosterona? O colesterol de HDL, que é o colesterol bom, cai. Sim. Acho que não só cai, como despenca. Por isso tem que procurar um profissional para manter... Se for o objetivo a reposição hormonal, deve ter o seu range. Tem um range que a gente pode falar que é o ideal, doutor? Que nem os bodybuilding não tem como. Não tem assim uma coisa bem estabelecida, né? Mas a gente sempre procura manter o HDL, tem os limites, né? Acima de 40, porque às vezes quando faz uso dessas substâncias ele cai substancialmente. Abaixo de 20. Isso. E a média qual é? Para o homem acima de 40, como o doutor falou, mulher 50. Então o cara, desculpa, fica broxa. ele fica forte em cima e mas embaixo... inclusive tende a fazer mais doença do coração. Isso, é porque prejudica aumenta também. Isso. Então ele tem que ter um equilíbrio. Ele procurar um médico, fazer exames periódico, porque ele está se tornando um atleta profissional, não é um comum que vai fazer uma vez por ano, que busca saúde, que é o mínimo, né? Então, essas pessoas que querem ser profissional, principalmente bodybuilder da musculação, o ideal ele sempre está fazendo acompanhamento médico. Exato, porque se o nível reduz, então a pessoa vai estar forte fisicamente, mais exposta, porque são substâncias protetoras do vaso. Então, o colesterol ele tem essas moléculas que são boas protetoras e outras que são ruins. Aí fala, não, tá tudo baixinho, mas se o HDL está baixo, ele por si só já é um fator de risco. Então, ele aumenta a chance da pessoa vir desenvolver doença cardiovascular. Porque enquanto a gente tem, vamos supor, o LDL, que seria chamado do colesterol ruim, que ele deposita na parede da artéria, como o Dr. Ben descreveu, o HDL é o contrário, né? Ele seria o chamado de colesterol bom, porque, em tese, é como se ele fosse o caminhão de lixo. Ele faz o transporte reverso do colesterol, ele limpa aquela artéria. Entendi. Então, é importante tê-lo acima de 40 no homem, acima de 50 na mulher, miligramas por decilitro, né? A concentração comum do exame de sangue. Então, o uso desse tipo de fármaco, de anabolizante que reduz, né? Apesar de reduzir, posso ter um pouco da queda de um LDL, mas o que é bom caiu também. Então, nessa balança, é um indivíduo que tende a fazer um pouco mais de aterosclerose, depositar o colesterol ruim na artéria, porque está limpando pouco, né? Então, mesmo até para os profissionais que utilizam esse artifício, eles têm que se policiar. Sim. Exato. E a questão muito importante também é da multidisciplinaridade, porque o cardiologista vai avaliar, o organismo vai falar para ele, olha, seu HDL
não tá adequada. E essa reposição aí, vamos ter que conversar com um colega que indicou, né? Normalmente são ou pessoas que são especializadas em medicina de esporte. Na maioria das vezes, a gente tem a reposição feita pelos urologistas por causa da questão de disfunção erétil, etc. Né? Mas na parte assim de aumentar o vigor físico, aí ainda muitos médicos eles ainda indicam as proteínas, aí o whey, o BCCA e outras substâncias. Uns falam, né, que o BCA não dá tanto resultado, né? Aí outros... Um ponto até engraçado da parte de suplementação, um ponto bom que revolucionou, você pega, eu acho que 5, 6 anos atrás ele era maléfico entre pessoas, não, isso te dá cálculo renal, isso a creatina. Cara, para mim sempre me fez muito bem. E eu fiz um teste comigo mesmo. Eu tive, hoje, o doutor que me atende, o doutor Rodrigo Madeira, urologista, e eu acompanho há mais de 10 anos. Então, ele faz, todo ano, ele pede os exames para ver se está tudo ok, justamente para quem tem cálculo renal é pro resto da vida. Pode ser que volte ou não. Aí eu voltei a tomar creatina e não tive cálculo renal. Claro, bebo bastante água e no limite. Aí você vê, alguns estudos dizem, creatina pode tomar todo dia, não precisa ter interrupção. Pode tomar que ela é claro, numa quantidade de acordo com cada pessoa, uma quantidade. Se o cara é um atleta de alto índice e a massa corporal dele é maior, ele toma uma quantidade maior e vice-versa se ele tiver um peso menor. Mas aonde que entra, contradiz? Alguns dizem que não tem problema você tomar diariamente. Outros dizem, você toma porque traz benefício. Antigamente era só a parte muscular e hoje já tem neuro, né? Ajuda a creatina. E isso é muito importante. Só que eu vi recentemente um outro estudo que ele diz que a creatina, o ideal é você tomar 2 meses e parar pelo menos de 15 dias a 1 mês. Por quê? Porque o organismo ele é inteligente. Se você toma direto e você produz, ele deixa de produzir. Porque ele está vindo toda hora em creatina e fala, deve estar entrando por outro lugar que eu não conheço. Mais ou menos isso. É isso realmente que acontece? Não. A creatina ela é um suplemento que tem uma segurança bem colocada, né, quanto ao seu uso, bem seguro. E é uma das evidências mais fortes no meio da suplementação para ganho de força. Sim. Né? E quando a gente fala desse benefício, são porque os riscos são baixos. Né? Pensar em indivíduo com... Acho que isso é uma revisão até essa semana, um grupo da USP falando que o risco-benefício, o risco é muito mais baixo. O benefício, de fato, é mais alto em ganho de força e até para outros tipos de atividade. De fato. Tem alguma coisa, doutor, pontuar? Eu sei que os colegas que vão lá comigo falam, não, doutor, eu queria tomar aí umas substâncias, eu queria... Moço, eu vou lhe encaminhar para o endócrino. É melhor, eu vou segurar esse BO, não. E a parte de hormônio, eu vou indicar aqui, ó, tem um colega urologista muito bom que mexe com esse negócio de hormônio, porque hormônio também tem impactos para a próstata, para... doenças cancerígenas, neoplásicas, etc. Além do que, isso aí também tem impacto sobre a parte cardiovascular. Então, você tem que ficar repondo e acompanhando. Quem faz uso, assim, principalmente de doses maiores, tem que ficar sempre de olho. Agora, para aqueles que só querem fazer um treino e quantidade ganhar menor. É melhor usar as proteínas, né? Ou então uma boa alimentação. Eu lá na clínica, mesmo quando os colegas passam lá, eu falo para eles, olha, o ideal é você passar na nossa colega aqui, que é nutricionista, que é a doutora Vitória Azevedo, ela entende bastante dessa parte de medicina do esporte, né? Aí ela orienta, faz um plano alimentar e fala, olha, qual é o seu objetivo? Aí conforme o objetivo, para cada tipo de treino que você faz, tem um padrão alimentar. Se é mais proteico, se tem uma quantidade mais de carboidrato, qual é a carga de vai por objetivo. Vai por objetivo. E o básico, né, doutor? Que é aquele, você quer ter saúde? Diminui sal e diminui açúcar. Que é bem nítido e as pessoas não fazem isso. Eu mesmo, eu peco nisso. Eu tento cortar o açúcar de um monte de coisa. Eu falo, mas tem coisa que não vai sem o açúcar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. O papo está excelente. A gente tem alguns minutinhos aí eu queria alguma dica de vocês para dar para a galera onde encontrar os doutores.
Olha, o meu, me encontrar é fácil, é só digitar meu nome no Google aí que vai aparecer lá onde que eu trabalho, que é lá na Clínica Procuração, porque lá no INCOR eu faço a parte de estudos experimentais em pequenos animais, que são os ratinhos Whistler e os camus, né, camundongos. Então, lá eu não faço assim, a parte de assistência. E o Hospital do Coração é onde eu acompanho os pacientes internados, são aqueles pacientes que vão para fazer procedimentos, né? E agora na clínica aqui na Procuração, aqui nas Perdizes, estamos lá à disposição. Rede social agora que o doutor vai se engajar, né? Ele é meio desencanado de rede social. A maioria dos médicos, né? Deixa para lá, mas eu peguei no pé dele, logo mais, galera, quando sai a rede social do doutor específico, ele vai dar várias dicas lá, que eu já vou bater um papo com ele depois em off. Vai fazer uns shots. Já tá entrando já. Vai aprender. Mas vamos, é isso mesmo. Mas o importante é o que eu digo assim, toda pessoa acima de 40 anos, principalmente a população que a gente atende, né, que são pessoas que têm os convênios médicos, elas devem procurar uma assistência anual, mesmo sem ter doenças, né? Hoje em dia, as pessoas querem saúde, querem viver bem. Acabou aquele paradigma. Lá no Hospital do Coração, lá no INCOR, tem aquele negócio de quando chega com 75 anos, é jubilado, né? O indivíduo pode continuar lá, mas como professor emérito. Mas lá no Hospital do Coração, vários colegas excepcionais, maravilhosos, acima de 80 anos, e eles estão todos ali na ativa diariamente, e a coisa em comum que todos têm é que eles fazem atividade física regularmente. Demais. Essa é a dica, hein, galera? Se liga na dica do doutor Paulo Magno. Se quiser viver vida longa e saudável, boa dieta, né? Diz que quanto menos come, né? Diz que os japoneses que vivem mais de 100 anos só comem o que cabe numa mão por dia. Por isso que eles são ricos. Economia. Que tá caro, né? Você vai no mercado, a parada tá cara, né? Esses aí estão ficando ricos, os japoneses estão ficando tudo ricos. Vamos lá, então, Pedro. Primeiro agradecer, muito obrigado. Então, na rede social eu tô pedro.senger, SENGER, _, meu Instagram. Eu atuo hoje com pesquisa ainda, depois do doutorado na Faculdade de Medicina. Faço atendimento como personal também aqui na região, em toda grande São Paulo. E se eu puder deixar alguma dica, eu colocaria junto que o doutor puxou, que é se manter ativo, fazer exercício físico. É muito importante. Eu chamo exercício físico de uma polipílula. Ela tem diversos benefícios. É uma polipílula com os menores efeitos colaterais. O máximo que vai ter é uma preguiça pré. Mas depois, o que a gente tem como benefício, desde até o bem-estar, né? A gente fala lá no INCOR que quem não faz exercício por prevenção, faz por reabilitação. Então, tem que colocar na rotina, tá? Faz bem para o colesterol, o exercício faz bem para a pressão, para a glicemia, é fantástico. Então, se engaje, procure um profissional, faça os seus exames antes de começar e bons treinos. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu mais um podcast do 7. E, ó, não esquece de deixar o like, hein? E aí? E vamos viralizar esse vídeo aí, que só tem gente boa aqui dando várias dicas, beleza? Tamo junto. Valeu, doutor. Toca aqui, mais um. Pedro Senger, tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau.